É aí que vem qual a capacidade da psicologia, em termos do profissional, vamos chamar em primeira instância, né? Sim. Porque depois vem remédio e tudo Sim. mais, se não der conta, mas qual a capacidade que tem hoje, e o benefício principalmente, de você até proativamente procurar esse profissional. Sim. Cara, se você tá passando por um momento de angústia ali, se você tá passando por um momento ali de desafios internos que você não tá conseguindo resolver, aquilo ali tá te tirando o sono, aquilo ali tá fazendo você comer muito, aquilo ali tá fazendo você, né, desregular, destruir seus pilares, aquilo ali já é indício de você procurar um profissional para ele conseguir te acolher. Então, o papel do psicólogo, ele vai te acolher, ele vai te ajudar ali a gerir, a entender aquilo ali. Tipo, calma, peraí, me fala aí, né? O que tá acontecendo, né? Como a gente brincou aquela hora, né? O que te trouxe aqui? E aí, você vai falar ali o que tá acontecendo e ele vai te ajudar a gerir com aquilo ali. Chegou num certo ponto que aquela pessoa ela não tá conseguindo fazer aquelas mudanças comportamentais que são propostas, né? Trazidas, refletidas junto no momento de terapia, é importante a gente entender se tem alguma coisa que está fora, fisiológica, que está impedindo essas mudanças comportamentais, né? Tem uma desregulação de algum neurotransmissor? Então, quem vai cuidar disso já é um psiquiatra, já. E é lógico que existem casos mais graves que a pessoa já vai ter que fazer um trabalho em conjunto com os dois. Então, ela já vai ter que procurar... Multidisciplinar mesmo, a pessoa ela já está com pensamentos... Em 2020, cara. 2020 eu comecei a fazer um acompanhamento psiquiátrico. 2020. Cara, eu tava deitado, eu já tava num estado de estafa, foi meu terceiro burnout, e aí foi um ano muito pesado, e eu deitado na rede, a gente tava tocando um projeto digital, e aí eu tava exausto, e aí, cara, eu deitei na rede assim, e eu olhei pra cima, cara, e eu falei assim, cara, peraí, eu comecei a pensar em formas de eu falar assim, cara, peraí, não rola mais continuar essa angústia, eu não sei mais lidar com isso, eu vou game over. Eu vou dar um fim, né, na minha vida, porque... Mas assim, a gente fala... Eu tô falando com essa leveza agora, né, mas não é tão simples, não é tão leve assim. Então, duas coisas. A pessoa tá extremamente angustiada, ela não sabe lidar com as angústias dela. Ou a pessoa, ela se vê como um peso muito, muito forte para as pessoas que estão ao redor dela. Ela começa a falar assim, cara, eu fora desse mundo é melhor. E aí que entra essa questão. Então, assim, beleza, por que eu puxei esse gancho, esse parêntese? Se você já está com pensamentos, né, de que, cara, eu quero dormir, não quero acordar mais. Eu quero dormir, não quero acordar mais. Muita gente não vira e fala assim, eu não quero viver mais. Muita gente não vira e fala assim, eu quero acabar com a minha própria vida. Nem todo mundo fala isso. Às vezes você vai ouvir uma pessoa que você ama virar e falar assim, putz, cara, eu tô com vontade de dormir e não acordar mais. Isso não é normal de nós como seres humanos. Então, aí já entra a importância, né? Como que a psicologia, né? Como a psicologia, como a psiquiatria pode ajudar? Sim. Se for um quadro mais tranquilo, putz, já vamos para a psicologia, procurar um bom terapeuta. Um terapeuta de referência. Referência não significa o melhor terapeuta que o dinheiro pode pagar. Cara. O de referência significa aquele que você pegou referência dele, aquele que você ouviu falar dele. A experiência com alguém foi legal e aumenta a probabilidade do seu ser também. Ele tem domínio sobre o que eu tô passando. Sim. Outras pessoas, eu fui lá na internet e vi que tem as avaliações sobre o que eu tô passando e ele consegue ajudar nisso. Então, procurar um terapeuta que te entenda. Errou. Foi no terapeuta, acontece isso com um nutricionista também. Foi no terapeuta e fala assim, cara, odiei ele. Não estava prestando atenção em mim. Não era pessoa, né? Ou acho que não estava prestando atenção em mim. Não me acolheu, né? Ou não me acolheu como eu gostaria que me acolhesse. E tem a ver com o perfil comportamental de cada um, exatamente, né? Cada um faz de uma forma, podia até estar entregando o melhor dele, mas não foi a percepção do meu perfil na relação. Exatamente. Então é isso. Essa questão de perfil comportamental é maravilhoso. Então, não desista. Se você for em um terapeuta, não deu certo com ele, opa, vai pro próximo. Eu falo, vai pro próximo. Sim. Pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. O que você não pode é não resolver seu problema. Desconsiderar isso, desqualificar isso, né? Então, a psicologia, a psiquiatria tem como função o quê? Te dar suporte. A psicologia, ajudar você a lidar
com as suas emoções, com os seus sentimentos, para que isso não gere comportamentos autodestrutivos. Né? E acabe chegando ao ponto de um quadro depressivo e acabe chegando ainda de um quadro mais grave, o pensamento da pessoa tirar a sua própria vida. E a psiquiatria? A psiquiatria ela vai te ajudar a regular neurotransmissor. Beleza, está com baixa de serotonina, está com baixa de dopamina, está com baixa de noradrenalina, ou estão em alta, não sei. Sim. E aí? E o psiquiatra ele vai sentar contigo, ele vai fazer toda essa análise para entender o que está rolando e propor ali um tratamento. E se essa pessoa já vier de terapia, melhor ainda. Porque o psiquiatra ele precisa de informação. Elemento, né? O psiquiatra precisa de informação. Quanto mais informação o psiquiatra tiver, mais assertivo ele vai ser na condução do tratamento. E como eu disse na psicologia também, o psiquiatra ele é uma alquimia, né? Todo psiquiatra sabe disso e fala sobre isso. A psiquiatria ela não é exata. Perfeito. Então, assim, ele vai entrar com a medicação e aí vai pegar efeito colateral, vai ver, não deu certo, não deu, vamos fazer reajuste, não, vamos mudar a paciência. Na psicologia, na psiquiatria, o paciente, ele precisa de ter paciência. E aí que entra, desculpa interromper, e aí que foi o que a gente até conversou, né? Eu e o Luiz, nós somos amigos próximos, né? E aí sábado a gente saiu com o pessoal e foi tomar um açaí. E daí a gente estava conversando um pouco sobre o discernimento que os médicos também precisam ter de passar certos medicamentos. Né? Eu conversei nos episódios anteriores, eu compartilhei isso também, que eu tive episódio de paralisia do sono. Aí daí pesquisar, a gente sempre tem essas manias, né? Pra quê, né? De pedir pro médico Google. Pra quê, né, velho? Daí, paralisia, tal. Daí eu li e foi no momento que eu me assustei muito. Que quando você tiver 2 episódios de paralisia do sono a cada 6 meses, é muito importante você pedir ajuda. Eu tive 2 em 1 semana. Foi pronto. Aí falei, meu Deus. Você falou, as probabilidades estão bem... Tá bem pior. 2 a cada 6 meses, eu tive 2 em 1 semana. E daí eu achei, porque eu sempre dormi muito tranquilo, eu apaguei, né? Eu deito já, o sono do Justus toma conta de mim. Eu nem acordei. Aí depois eu comecei a ter insônia, acordava fácil, dormia mal, tive paralisia do sono, que é a pior sensação que eu tive na minha vida. Sim. Impotência. Daí eu fui no médico de sono, tal, responsável por sono. Né, e daí na verdade, antes de passar... não, psicólogo, ele ele não é psiquiatra, ele é voltado para a área do sono. Ele se especializou nessa área. E antes dele pedir alguns exames, o que é válido, se de fato mostrar algum exame, alguma disfunção, tem que passar e tá tudo certo. Eu iria tomar, enfim, o que o médico passasse. Mas antes de passar qualquer exame, eu falo, a gente vai entrar com ele usou até esse termo, eu nunca me esqueço disso. Ele fez algumas perguntas, eu respondi, ele falou, a gente vai entrar com artilharia pesada. Você quer parar com isso, não quer? Aí na hora eu me assustei, assim, eu comecei a pensar, o que é artilharia pesada? Ele saiu do consultório e falou igual menino, né? Peraí, mãe, deixa eu entender. Ele falou, artilharia cara, é o que eu tô pensando. Passar, tipo, coisa pesada, faixa preta. Daí eu pensei, cara, daí eu comecei a analisar, eu falei, o que eu faço, né? E daí foi nesse momento que eu entreguei para Deus, assim, eu creio que eu fui curado. Amém. Nunca mais tive nenhum episódio, mas eu acho que vale muito para os médicos que estiverem nos ouvindo, eles também terem esse discernimento. De novo, não são todos, né? A gente não pode usar em nenhuma hipótese todos, tal, palavras generalizadoras, não pode. Mas para os que fazem isso... Representa um grande percentual, fazer uma consulta rápida para poder ir para outro, porque atende convênio, não recebe o que deveria. E aí já é um problema muito pior, que daí já é um iceberg, né? Para baixo tem muitas outras questões. É importante ter esse discernimento. E tem mais a saúde mental, né, cara? Foi algo que você até falou que fez muito sentido, muitas vezes nem dá tempo de testar outro medicamento. Cara, isso é muito triste. Quem lida com a saúde mental, isso chega muito pra galera, os médicos que são clínico geral, já as queixas, né, de indícios de que a pessoa já está entrando num quadro depressivo. E aí, o que acontece? Às vezes, ao invés de eu já encaminhar esse paciente para um psiquiatra, às vezes, o próprio clínico geral, ele decide por acompanhar aquele paciente e, às vezes, ele não tem experiência para aquilo.
Ele estudou, ele fez medicina e tudo mais, mas assim, às vezes ele não tem experiência clínica. Né? Porque a psiquiatria, assim como a psicologia também, a experiência, ela é muito importante. Eu não estou falando que pessoas que não são experientes não têm a capacidade de resolução de problemas. Profissionais que não são experientes não resolvem problemas. Não é isso. Mas assim, o profissional que ele foi especializado para aquilo, ele está mais apto a resolver aquilo. Você quebra a perna. Você vai fazer uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia, ou você quer uma opinião. Na verdade, você vai fazer uma cirurgia, não que um clínico geral não vai fazer cirurgia, mas você quebra a perna, e aí você fala assim, cara, coloca o gesso, aí o médico fala, você pode pôr gesso ou você pode fazer cirurgia. Né? Aí você fala assim, cara, quem que é o melhor médico para falar sobre probabilidade, sobre prognóstico, sobre como que vai ser a evolução das duas opções? É um ortopedista. Então, a melhor pessoa para falar sobre neurotransmissor, regulação de neurotransmissor, serotonina, dopamina, noradrenalina, essas coisas que envolvem depressão, ansiedade e vários outros transtornos, é o psiquiatra. Com certeza. Senão não precisava. Senão o cara não precisava fazer uma residência em psiquiatria. Sim. Então, é importante. E isso aí que o Ian falou também. E eu falo muito isso. E é um desejo do meu coração. Um desejo do meu coração. Que, assim como quando eu fui personal, assim, eu sei que a gente não é perfeito, mas eu sempre me esforcei. Entregou o melhor, né? Para dar o meu melhor, que os psicólogos que estejam nos ouvindo, os psiquiatras que estejam nos ouvindo, que eles se esforcem. Sim. Que eles se esforcem, de verdade. Porque a gente está num momento de grana, né, cara? Então, você bate o olho e fala assim, cara, quanto que é essa sessão? A sessão é 150, 200 reais. 150, 200 reais vezes 10 no dia, a conta é essa. E aí, se eu preciso passar 20 minutos a mais da sessão, ou se eu preciso remarcar uma sessão com aquele cliente, e às vezes ele não tem condição de pagar, fala, cara, você tem um código de ética ali, você fez um compromisso, você fez um juramento. Então, peraí, tem responsabilidade, saca? Responsabilidade. Eu comentei isso com o Ian, né? No sábado. É muito triste saber que tem muita gente que não dá tempo. Sim. A pessoa, ela chega ali para fazer um tratamento psicológico, né? Com um terapeuta. Chega para fazer um tratamento psiquiátrico com um psiquiatra. Às vezes não dá tempo. Às vezes a culpa não foi do profissional. Sim. Às vezes o cliente realmente estava num quadro que já chegou num ponto que a intervenção já estava realmente mais sensível, mais melindrosa, mais difícil. Beleza. Mas existe também o comprometimento, a investigação. Acho que você fala de uma coisa, quando você diz até da sua experiência nos treinos físicos, e hoje a sua imersão para daqui a pouco poder atuar mais focado nessa área, né, da saúde mental, faz todo sentido quando o profissional é multidisciplinar ou pelo menos se preocupa, entende, né? Eu falo entende sem qualquer arrogância, mas o ser humano, nós somos seres integrais e sistêmicos. Total. Então, tomar remédio simplesmente pode não resolver. Não, e não vai resolver. Se eu não tiver o meu contexto alterado e alguém que me conduza a isso, não vai resolver. Eu tenho tive uma amiga querida, estudamos juntas, ela me chamava de gêmea, teve problemas na família dos mais graves que se puder imaginar. Mãe morreu, pai morreu, vivia com a avó e 2 sobrinhos, os meninos viram e mexem na cadeia, delito, enfim, a vida dela não foi fácil. Um ambiente modelo fotográfico, linda, uma mulher maravilhosa. Tivemos amizade a vida toda. Casou 1, 2, 3, 4 vezes. Tem 2 filhos. E a gente sempre próximas. Sim. Não fisicamente, porque eu vim de São Paulo, mas sempre em contato. Ela veio me visitar algumas vezes aqui, onde moramos hoje, Uberlândia. Em novembro do ano retrasado, ela ceifou a vida dela. E foi num momento onde as nossas conversas não estavam acontecendo mais. A mudança de comportamento. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!